Fala pessoal, vamos lá para mais um Descomplicando Finanças e hoje a gente vai falar sobre investimentos em renda fixa, exatamente. No último episódio nós falamos sobre a parte do controle orçamentário. Você que tem sua receita, né, sua renda, você precisa colocar até 70% nas suas despesas básicas e depois os 30% restantes você separar entre a parte de despesas variáveis, né, que seriam o seu lazer, e mais outra parte para você investir, beleza? Bom, agora falando de investimentos, a gente tem que começar pela parte mais simples, né? Não precisa você começar pelo mercado de ações, comprar fundos imobiliários, o pessoal vai para o day trade, operar derivativos, o pessoal já começa a se cagar todo, beleza? Então vamos começar do jeito certo. Começar pela renda fixa. A renda fixa ela tem o seu glamour. A renda fixa ela pode te gerar bons rendimentos também. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como pode ser feito uma boa análise em relação a taxas de juros, porque muita gente erra na questão da comparação entre a taxa de juros de um pré-fixado, de um pós-fixado e até mesmo de dois títulos pré-fixados, mas tem particularidades entre eles, beleza? Bom, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, clique no link aqui na descrição e você vai abrir a sua conta, não tem taxa de manutenção e será assessorado por mim diretamente, beleza? E se assistiu até aqui, né, que está no início do vídeo, pô, assistiu até aqui não, vamos até o final, né? Você vai até o final que você não vai se arrepender. Aí dá o like, compartilha esse vídeo para me ajudar a ajudar mais pessoas a ter o conhecimento sobre o mercado financeiro e sobre finanças pessoais. Beleza? Isso ajuda bastante. E não deixa de se inscrever e ativar o sininho de notificação e acompanhar todos os dias aqui pela manhã o nosso giro de mercado, que a gente faz uma análise macro que está bem interessante e para você começar o dia bem informado. É simplesmente fatos e dados. Beleza? Vamos seguir aqui a nossa pauta, porque tem que ser um vídeo curto e bem direto. O que acontece? Muita gente que começa no mundo dos investimentos, as pessoas não conseguem entender o que vão fazer. Muitos não querem falar com o assessor, muitos não sabem nem que tem assessor de investimentos. Mas entrem em contato com seus assessores de investimentos. Por quê? O seu assessor é um cara que estudou, é credenciado para poder te passar os melhores produtos dentro da estratégia ideal para você atingir os seus objetivos. Então, às vezes você fica ali remando, 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 remando sem sair do lugar. E você tem um profissional que pode te ajudar. Beleza? Bom, dito isso, o que acontece? O que seria a renda fixa? A renda fixa nada mais é do que títulos de dívida. Então, você tem as instituições que emitem dívida e os investidores, os poupadores, vão lá e pagam, emprestam dinheiro. Ou seja, você pode emprestar dinheiro para o banco, comprando os CDBs. Você pode emprestar o dinheiro para o governo, comprando títulos do Tesouro. E você também pode emprestar dinheiro para as empresas, comprando debêntures, que são os créditos privados. Beleza? Então, todas as rendas fixas são títulos de dívida. Beleza? E qual seria o maior risco da renda fixa? O maior risco da renda fixa é o risco de crédito. Qual é o risco de crédito? O risco daquela instituição não te pagar. E aí é que está o primeiro ponto que a gente precisa analisar, que é o emissor da dívida. Mediante o emissor dessa dívida, a gente precisa fazer uma análise dessa empresa para saber se essa empresa está saudável e vai conseguir honrar os seus pagamentos. Qual é o outro ponto que a gente precisa analisar? O vencimento dessa dívida. Eu vou emprestar X mil reais para receber uma taxa de remuneração, mas por quanto tempo? Quando essa dívida vai vencer? Por que é importante a gente analisar também o vencimento? Mediante a imposto de renda, que eu já vou mostrar para vocês aqui na tabela, e um outro ponto é por quanto tempo essa empresa vai ficar com o meu capital, né? Até retornar o capital para mim. Porque você pode até sair antes do vencimento? Pode, mas não seria o ideal, beleza? Ainda mais por questões de ciclo de mercado. Às vezes o ciclo de mercado
pode te favorecer muito mais se você levar até o vencimento, beleza? Em outros pontos, pode também te favorecer você sair antes, mas precisa entender em que ciclo do mercado nós estamos, beleza? Bom, depois que a gente analisa esses pontos, eu vou mostrar aqui para vocês uma planilha, né, comparativa, que é como eu faço com os meus clientes. Então, isso aqui é somente para você entender como você pode fazer uma análise em relação aos títulos, mas aqui, obviamente, para os meus clientes tem uma cereja do bolo, porque ali eu já entrego uma análise do banco emissor, eu já fiz todo um trabalho em relação a vencimentos para evitar que o assessorado fique com capital muito preso ali durante 1 ano, 2 anos e sem vencimentos ao longo do tempo. Então, é tudo bem pensado e olhando, claro, o ciclo de mercado, né? Porque mediante o ciclo da taxa de juros, o ciclo de mercado, a gente tem que mudar a estratégia. Então, você ter uma carteira muito bem pensada facilita esse giro de carteira e você conseguir uma melhor estratégia para um melhor rendimento em cada período, beleza? Bom, vamos trazer aqui para vocês. Primeiro ponto, por que a gente falou sobre vencimentos? Nós temos aqui alguns produtos que são impactados pelo IR, certo? O imposto de renda da renda fixa, ele é um imposto regressivo, ou seja, até 180 dias você paga 22,5, de 181 a 360 você paga 20, de 361 a 720 dias você paga 17,5 e acima de 720 dias você paga 15%, beleza? Digamos que a gente pegou aqui um título que vai vencer em 180 dias, 179 dias, um título de 14,5%, vamos botar até aqui 13,2%, né? Que é mais ou menos o que tem aí, 13,5%. Ponto. 3,5% é o que você tem aí facilmente no seu home broker. A taxa livre de risco, tela taxa referencial lá da B3, que aí vou puxar aqui de uma planilha de apoio, né? Isso aqui foi atualizado hoje, todo dia eu atualizo essa planilha. E o que acontece? Está dando 13,14%, a taxa referencial DI. Pegamos um título de 13,5%, pagando muito próximo à taxa livre de risco, e vamos ver o que esse CDB vai nos trazer. Bom, primeiramente, o pessoal olha ali 13,5%, pô, Vinícius, mais do que 1,5%, mais do que 1% ao mês. Correto, bruto. Porém, quando você tirar o imposto, a rentabilidade líquida já cai para 0,82%. Aí, quando você vê um título pré-fixado e você vai comparar com outro título pré-fixado, e às vezes você tem aqui um banco emissor que ele não está 100% saudável e pagando 13,5%. Então, vai te dar ali 0,82% líquido. E você tem um banco emissor emitindo ali uma LCI ou uma LCA, que você não vai pagar imposto, te pagando 10,4% ou 10,5%. Ou seja, vai te pagar praticamente a mesma coisa. Só que o risco desse banco é muito menor do que o risco desse banco. Então, vocês precisam ficar atentos a isso. Não é somente comparar taxa, é comparar o banco emissor também, fora o vencimento. E por que o vencimento ele é muito importante? Títulos acima de 20%, de 2 anos, títulos de 3 anos, 4 anos, 5 anos, às vezes vai te colocar num risco de liquidez, né? Não um risco de liquidez, mas te trazer um problema de liquidez que não é tão interessante assim. O interessante de uma carteira é ter liquidez corrente, liquidez constante ali. Então, você moldar uma carteira de renda fixa não é somente você sair comprando títulos e, título de 14% ao ano, tá bom, 13% ao ano, tá bom, 5 anos com aquele dinheiro lá parado. Sendo que quando você tem vencimentos constantes, você consegue aproveitar oportunidades que o mercado secundário pode te trazer, beleza? Então, isso você precisa trabalhar muito bem com o seu assessor, é o que eu faço muito bem com os meus clientes,
para que a gente possa buscar um rendimento muito acima, né, do CDI, justamente trabalhando esse dinheiro, esse capital entre os títulos de renda fixa. Obviamente que quando o DI for caindo, a gente também vai manter ali os melhores títulos, porque aí, mediante o ciclo de mercado, a gente vai moldando e modificando a estratégia da carteira, beleza? Bom, esse é o recado de hoje sobre renda fixa. Pensem muito bem, como eu falei ali, basicamente, emissor, taxa referencial e sem deixar de olhar o imposto de renda, porque se você olhar só a taxa que você vai ser remunerado, sem levar em consideração o imposto de renda, você pode estar comprando gato por lebre. Aí você pode se lascar, beleza? Então fiquem muito atentos com isso. Fiquem com muita atenção e muita responsabilidade com o seu capital. Se você ainda não tem conta em uma corretora, clique aqui, abra sua conta na XP, conforme eu falei, vai ser assessorado diretamente por mim. Entre em contato comigo caso você já tenha uma conta e não está satisfeito com a sua rentabilidade da carteira, ou seu assessor não está conseguindo fazer um bom trabalho com você, entre em contato comigo que a gente marca uma reunião, eu reviso a sua carteira sem problema algum e a gente monta uma estratégia melhor e faz um acompanhamento mais ativo, porque a minha assessoria, ela é uma assessoria muito mais ativa do que passiva, beleza? Então, forte abraço, pessoal, e fiquem todos com Deus e muita atenção com o capital de vocês. Valeu!